Mais um jogo falado no ar. Dessa vez, NBA. Fazia tempo que a gente não falava de NBA por aqui. Westbrook no Clippers, né? O Westbrook foi trocado do Los Angeles Lakers para o Utah Jazz, né? E do Utah Jazz ele rescindiu o contrato, assinou com o Los Angeles Clippers, já estreou, já jogou 6 jogos até lá. Mas fiquei um pouquinho atrasado para falar sobre o assunto, mas é bom até que já dá para falar sobre alguns problemas que ele já teve atuando pelo Clippers, né? Deixa eu ver se tá ligado. Tá ligado. Ele já estreou, claro, já são 6 jogos, tá com média aí de 15 pontos, 15,3 pontos, 8,3 assistências, 4 rebotes, uma roubada de bola e meia, né? 1,5. E aí o grande problema que eu acho que é esse, 4 turnovers e meio por jogo. É muita coisa mesmo. Mesmo a gente sabendo que o Russell Westbrook é um cara agressivo, né? Tem um estilo de jogo agressivo mesmo, de ir para cima bastante, de sempre procurar infiltração, mas realmente são muitos turnovers. A quantidade de assistências é só o dobro, só. Mas é muito pouco, a taxa é muito alta de turnovers para de assistências. Mas enfim, a gente vai falar tudo sobre isso. Antes, já sabe, um recadinho do nosso patrocinador Segunda Pele. Passando sempre aqui para mostrar o Segunda Pele Camisetas.com, rapaziada. Segunda Pele Camisetas Esportivas, você vai encontrar camisas de todos os tipos, de clubes do Brasil, de NBA, de clubes internacionais, de NFL, muita coisa. Dá uma olhadinha lá no site. Tem novidades sempre chegando, sempre camisas atualizadas sobre momentos do esporte históricos ou atuais, camisas de lendas, de ídolos do futebol, muita coisa. Dá aquela olhada lá, dá uma moral. Tem cupom Jogo Falado que te dá direito a 30% de desconto. Então, não perde tempo, aproveita lá que tem muita coisa legal. Vamos lá, vamos lá. Primeiro que eu já gostaria de falar, já começar falando disso, que eu não concordo com essa questão do West ser o principal problema do time. Como era, isso falando do Lakers, né? Muita gente pintava ele como o principal problema, o principal culpado da má fase do Lakers, e eu não acho isso certo, né? Apesar de que muitas vezes ele é um cara que trazia alguns estigmas com ele, e parecia que ele fazia questão de manter, às vezes. Mas não acho que ele seja culpado por tudo. O Lakers é um time que estava muito bagunçado, agora está melhorando até. Era um time com buracos, né, na formação do seu elenco. Enfim, agora está melhor, mas o foco não é o Lakers. E o problema tá também, para esse tipo de narrativa, tá no recorde do Clippers quando ele chegou. Desde que ele chegou, o Clippers só venceu um jogo, perdeu 5. Pegou adversários difíceis, é verdade. Difíceis, né, é verdade. Mas aí dá um pouquinho de margem, né, para o pessoal falar. No Clippers é importante falar também que ele tem essa liberdade para acelerar, igual eu falei, de pegar o rebote e sair correndo para o contra-ataque rápido, uma transição rápida, ou de muitas vezes ele já nem tentar um ataque de meia quadra, né? Já ir para dentro, infiltrar e buscar alguma alternativa melhor, mais para finalizar mesmo, ou tentar um passe mais em cima do aro, porque o Clippers precisava disso. O Clippers era um time que estava sofrendo um pouquinho com isso, principalmente quando o Paul George ou o Kawhi Leonard não jogam, né? Não que eles sejam esse cara também de explosão, né? Mas é que tem essa qualidade, capacidade de fazer isso numa forma mais regulada, né? Mas também com mais qualidade. No Lakers, ele não tinha tanto essa liberdade porque o ataque sempre tem a obrigação, entre aspas, de iniciar com o LeBron. É muito mais cômodo você pensar, e é muito mais tranquilo também de você imaginar o LeBron pegando o rebote, iniciando um ataque, seja uma transição, um ataque mais devagar, de meia quadra, do que o Westbrook. Isso é verdade. E também no Lakers ele acabava tendo que se adaptar muito a isso, perdia muito a explosão dele, que ele já está perdendo naturalmente por questão da idade, mas ele perdia muito também dessa liberdade que ele tinha para usar a explosão. E ele tinha aquela pressão de ser a terceira estrela, né? De ser a terceira estrela de um Big Three que não tá tão bem, nem por questão técnica, mas por questão física. O Anthony Davis se machuca muito. Desde o campeonato da bolha, ele não consegue ficar saudável. Que foi o último título do Lakers. Não consegue ficar saudável por um período longo, né?
Então acaba que sobrava muita coisa nele também. O LeBron também se machucou um pouco mais vezes nos últimos anos. Nada também absurdo, nada comparado ao Anthony Davis também, mas ficou fora de algumas partidas, enfim. Então tinha essa pressão de formar um Big Three que parecia que não se encaixava, simplesmente não se encaixava. Ele foi para o Clippers, em teoria ele também forma um Big Three com o Kawhi Leonard e o Paul George, mas talvez ali ele já tenha ido com outro papel. Né? Ele foi titular nos 6 jogos que ele jogou, mas ali ele já não tem tanta essa obrigação, porque o Clippers já era um time bom sem ele. O Clippers era o 4º colocado da Conferência Oeste sem ele. Agora até caiu um pouquinho de posição, mas já era um time bem montado, já era um time com muita qualidade e que conseguia render. Né? Então agora ele tem essa, em teoria, essa tranquilidade aí, até mental, para poder desenvolver o jogo dele com mais tranquilidade. O ponto negativo é que o Clippers estava precisando de um armador um pouco mais defensivo. Até trocou o Red Jackson, por exemplo. Um armador que tivesse uma defesa melhor. E o Westbrook não é esse cara. Vamos ver como, se o Clippers se movimenta mais para frente, se assina com algum jogador livre. Acho que agora nem está podendo, né? Ainda está fechada a janela de trocas, né? Enfim. Mas não era exatamente o que o Clippers precisava. Eu estou olhando as anotações aqui, porque para chegar na última parte do vídeo. Que é. Eles na partida contra o Golden State Warriors, eu vou até colocar a imagem aí do jogo. O Warriors estava marcando ele de longe. O jogo inteiro o Warriors fez isso. Até na imagem o Draymond Green está muito para trás, quase dentro do garrafão, e ele está sozinho no perímetro. E na cabeça do atleta, o próprio Draymond Green falou isso na entrevista depois, né, na coletiva pós-jogo. Ele falou que foi uma estratégia do Warriors de desafiar o Westbrook a chutar. Quando você desafia o cara, foi o que ele falou, exatamente o que o Green falou. Quando você desafia o cara o jogo inteiro a chutar, quando você vê o cara livre, o cara se vê livre o jogo inteiro, ele começa a se questionar. E aí entra muito no mental do cara também. Claro que se ele começasse a acertar, derrubar as bolas de 3, a marcação ia mudar certamente, que ia ver que ele estava quente na partida. Mas então o cara começa a se questionar, ele está chutando nessa temporada de 3 30%, 29%. Tá abaixo, mas assim, abaixo dos principais nomes da liga, mas nada absurdo assim. É uma média que não é uma coisa horrorosa, por exemplo. Mas enfim, e ele fala muito na coletiva que quando você, como jogador profissional, aprende os fundamentos básicos e tal, você sempre tem aquela máxima, tá livre, chuta. Só que aí é o que entra justamente, mas tá toda hora livre? Então ele vai chutar toda hora? Claro que não. Então o cara começa a se questionar também e a estratégia deu certo nessa partida em questão. E isso é uma coisa que afeta o jogo do Westbrook também. Mas enfim, é um cara que assinou um contrato irrisório, entre aspas, né? Estou aqui com ele aberto. Foi um contrato de 1 ano, $785 mil. É o mínimo praticamente ali. Eu nem sei se entra na cláusula de mínimo para veteranos, né? Mas eu acho que não. Mas enfim, é um salário bem baixo. Ele ainda tem a receber também do contrato com o Jazz, que ele rescindiu. Ele deve ter feito o acordo do buyout, né? Então, enfim, é um cara que, no geral, ainda pode entregar, acho que, claro, menos do que ele já pôde um dia, fisicamente falando, mas é um cara que está longe de ser ocupado por todos os problemas, é um cara que, você vê que ele se esforça muito sempre pelas equipes que ele está, ele luta muito sempre também pelas equipes, e me parece, cara, claro, isso é olhando de fora, me parece que é um cara que é muito bom de grupo e tal, aí é ver porque tem que ver como vai ser esse encaixe, também na pior das hipóteses, se continuar muito ruim com ele, o Clippers pode voltar à sua escalação original e deixar o Westbrook como reserva de luxo. Para de repente entrar nos playoffs ali 10, 15 minutos. Enfim, são alternativas. Eu acho que precisava dessa mudança para ele. O Lakers também precisava mudar. E o Clippers acabou que ganhou um jogador aí que pode ajudar ou não, mas que certamente tem muita experiência, principalmente para momentos decisivos que o Clippers, historicamente, o Clippers sofreu sempre. Então, enfim, é isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, dá essa moral aí pra gente. Valeu!